Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com André Luiz Freitas Dias e com Vanessa Lima sobre população em situação de rua. Natural de Belo Horizonte, André é professor do Departamento de Psicologia e pesquisador extensionista da UFMG. Membro da coordenação geral do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da UFMG e do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua. Também é membro do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG. De Curitiba, Vanessa é autista, mãe, historiadora, mestre e doutoranda em Políticas Públicas pela UFPR, com foco de pesquisa no direito à moradia e estratégias eficazes de superação da situação de rua. É fundadora e presidente do projeto Mãos Invisíveis, é agente técnica de atendimento do projeto piloto Moradia Primeiro Curitiba e participou da produção do Guia Brasileiro de Moradia Primeiro em 2022. É também titular no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua estadual. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar da nossa comunidade e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/comunidade. Antes de continuar, um recado importante do Caos Planejado. Se você gosta das discussões que trazemos aqui no podcast, o nosso curso online do Planejamento ao Caos, Entendendo o Urbanismo das Cidades Brasileiras, é o próximo passo. São 28 aulas gravadas com conteúdo claro, crítico e embasado, para você entender de verdade por que as cidades brasileiras são como são e o que dá para fazer diferente. O acesso é imediato, o conteúdo é direto ao ponto e o curso já está sendo usado por estudantes, profissionais e até equipes técnicas de prefeituras em todo o país. Quer saber mais? Acesse caosplanejado.com/curso. Sejam muito bem-vindos, André, Vanessa, para a gente falar sobre uma situação, uma questão, eu diria, emergencial no país e que a gente não tem discutido com a devida profundidade, que é a população em situação de rua. A minha ideia com esse episódio hoje foi trazer o André, que trabalha no Polo de Cidadania, que tem um observatório com dados sobre a população em situação de rua no Brasil, e a Vanessa, que fundou uma ONG chamada Mãos Invisíveis, que trabalha na linha de frente, ajudando essa população em Curitiba. Então, eu tô bem entusiasmado e feliz com o aceite de vocês para a gente olhar para esse problema que a gente tem no país sob ângulos diferentes, né? E eu acho que seria interessante a gente começar a nossa conversa, talvez com o André, falando um pouco sobre o trabalho do observatório, falando um pouco sobre, né, a questão da população em situação de rua de uma forma mais analítica e abrangente, e depois a gente entrar, né, nesse modo tático, né, de enfrentar o problema com a Vanessa, falando um pouco mais sobre o Mãos Invisíveis. Então, agradeço vocês dois de novo, né, por aceitarem o convite e, por favor, André, se puder apresentar um pouco sobre o Observatório e o Polos. Bem, muito obrigado, Antony, pelo convite, pela confiança. Cumprimento também Vanessa, pela oportunidade aqui de diálogo e toda a equipe, né, do Caos Planejado, parabenizando vocês, né, pelo excelente trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo desse tempo, né? Bem, o Polos, né, como carinhosamente costumamos chamar, né, nos referir, é um programa, um grande programa de extensão, ensino e pesquisa social aplicada, criado, né, na UFMG há 30 anos. Esse ano estamos completando 30 anos. Desses 30 anos, com 28 anos, né, de trabalho com a população em situação de rua. O programa ele é um programa que tem
assim, várias frentes, né, várias plataformas de atuação e comunicação, né, em direitos humanos. Nós temos uma plataforma especificamente voltada para o trabalho com pessoas, famílias, comunidades, populações, né, atingidas por desastres, crimes socioambientais, como o ocorrido em Brumadinho, né, em diversas outras também regiões e territórios em Minas Gerais. Nós temos uma escola especificamente, né, de formação em direitos humanos, e somos responsáveis pela formação em direitos humanos, por exemplo, de todos os cursos, né, de licenciatura da UFMG. Temos uma companhia de teatro, já há 29 anos, brilhantemente dirigida pelo professor Fernando Antônio de Mello, professor Fernando Limoeiro, trabalhando, né, com o teatro popular de rua, bonecos de mamulengo, né, e temas diversos aí, e afetos, né, aos nossos trabalhos. Temos um trabalho especificamente voltado também com crianças, adolescentes, mulheres e famílias, né, que têm as suas maternagens ameaçadas justamente por estarem, né, se encontrarem em condições de vulnerabilização social, incluindo, né, mulheres em situação de rua também. E nós temos o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, que foi criado, né, a partir de uma preocupação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, a Pastoral Nacional do Povo da Rua, Defensoria Pública da União e diversas outras instituições aliadas, né, na defesa da população em situação de rua, que viu no início da pandemia um grande risco, né, que essa população ela se tornasse ainda mais silenciada, invisibilizada, estigmatizada, né, criminalizada por conta, né, de toda a situação à época que vivíamos, né, no nosso país. Então, em 2020, né, nós criamos essa plataforma do programa, né, em 2020 o programa já tinha 25 anos de existência, o Polos, e 23 anos de trabalho, né, com a população em situação de rua, e aí, nessa ocasião, nós decidimos pela criação do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, justamente para coletar, analisar, divulgar de maneira estratégica, sistemática e coletiva dados, evidências, informações acerca da população em situação de rua. Não, aqui eu acho importante uma coisa, assim, não para que essa população ela tenha voz, porque essa população, a população em situação de rua, ela tem voz própria, né? E muito se fala, né? Não fale por nós, sem nós, né? A população em situação de rua, os movimentos, né? O movimento da população em situação de rua a todo momento ressalta isso, a importância, né, do respeito e do fortalecimento às suas, à sua centralidade, à sua autonomia, ao seu protagonismo, mas a ideia da criação do observatório foi justamente amplificar essas vozes, amplificar essas existências que, infelizmente, ainda hoje têm sido recorrentemente apagadas, invisibilizadas no nosso país, né? Seja pelo Estado, seja pela sociedade civil. Mas é um prazer estar aqui com vocês e esse diálogo eu acho que vai ser ótimo. Não, obrigado pela introdução, André. Queria aprofundar só um pouco mais nos dados do observatório antes de passar para a Vanessa mesmo. A gente, em 2023, no Caos Planejado, a gente deu uma brincada, digamos assim, com os dados disponibilizados pelo
pelo observatório para entender um pouco, né, bom, o que está acontecendo no país, como é essa evolução em cada cidade, e eu acho que, assim, para dar um panorama geral, seria interessante a gente ter, assim, alguns esclarecimentos, né? Então, eu lembro que na época, né, a tendência no Brasil, pegando de 2012 até ali um pico em 2020, saiu de perto de 10 mil pessoas em situação de rua a quase 200, né? E, e isso, assim, chamou muita atenção, né? Então, acho que se você puder esclarecer para o ouvinte, né, e para a gente também, uh, o que aconteceu nesse período, né, e um pouco sobre como esses dados são coletados, né, bom, se existe se existia mais subnotificação e agora tem se medido melhor essa população, ou não, realmente teve um crescimento estrondoso num período de 15, 20 anos, né? Acho que pode nos dar esse panorama geral para a gente seguir em frente. Bem, eu acho que a primeira observação, Antônio, que eu acho que é importante que seja feita, você se refere ao ano de 2012, porque a série histórica que nós disponibilizamos, né, para o público, ela vem de 2012, né, a série histórica do CAD único, né, do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ela se inicia em 2012. E aqui eu acho que é importante uma primeira observação. Apesar de inúmeras e recorrentes reivindicações e lutas da população em situação de rua para sua inclusão no censo, em um censo populacional realizado no Brasil, a população em situação de rua nunca foi incluída em um censo, por exemplo, como esse último, né, de 2022, realizado e divulgado pelo IBGE. Nunca, né? Então, é muito, assim, no mínimo, interessante dizermos isso, né? Porque nós sabemos o número, a quantidade de gado, né, que nós temos no país. Nós sabemos, assim, nós temos informações hoje sobre, assim, uma infinidade de coisas, né? E nós temos uma série de informações também sobre grupos populacionais diversos no nosso país, né? Assim, a todo momento, né, são fornecidos dados, inclusive espontaneamente, muitas vezes aí, né, nós temos toda essa discussão acerca das big techs. Então, assim, o volume de dados que são produzidos, não só no Brasil, mas falando especificamente no nosso país, é enorme com relação né, a praticamente tudo e com relação a inúmeros grupos populacionais. Mas, com a população em situação de rua, a população em situação de rua, ela não é incluída, né, nunca foi incluída em um censo populacional no nosso país. Eu acho que é importante destacar isso porque quando a política nacional de atenção à população em situação de rua ela é criada em 23 e publicada a partir do decreto 7.053 de 23 de dezembro de 2009, havia uma grande expectativa para, né, que a população em situação de rua fosse finalmente incluída no censo populacional do IBGE de 2010. Mas, mais uma vez, isso não ocorreu. E houve toda uma orquestração, houve todo um trabalho coletivo, né, dos movimentos da população em situação de rua e instituições aliadas para que o governo tivesse, pelo menos, uma base de dados, né, que registrasse informações acerca da população em situação de rua no Brasil. E daí
é que entra o contexto do CadÚnico, né? Então, somente em 2012, a população em situação de rua ela passa a ser inserida no CadÚnico, em um primeiro momento, somente 36,75% dos municípios brasileiros registravam pessoas em situação de rua. Então, isso também é importante, sabe, Anthony e Vanessa, de discutirmos, porque quando a gente pega os dados do CadÚnico, é importante também fazer esse registro. O crescimento do número de pessoas em situação de rua no CadÚnico, ele deve ser visto, obviamente, com muita atenção, mas ele também deve ser visto como uma grande conquista, entende? Uma grande conquista. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 65% dos municípios brasileiros registram pelo menos uma pessoa em situação de rua no nosso país. Então, isso significa não somente uma contagem, mas significa acesso a políticas públicas sociais no nosso país. Isso significa acesso ao Bolsa Família, isso significa acesso ao benefício de atenção, né, de prestação continuada do BPC, isso significa acesso a uma série de políticas públicas. Então, eu gosto muito de destacar isso, sabe, Anthony, porque realmente, assim, de 2012 para hoje, né, 23, né, vamos pensar assim, outubro de 2025, né, que é quando aqui estamos, né, outubro de 2025. Hoje, os números atuais, agora de outubro, indicam 358.553 pessoas em situação de rua registradas no CadÚnico. Então, assim, eu acho que a primeira questão que a gente precisa observar é que, nitidamente, houve uma conquista, sabe? Houve uma conquista. Então, essa população finalmente passou a ser registrada, passou a ser enxergada. A subnotificação que você se refere, ela ainda existe. Ela ainda existe. Então, quando cruzamos dados, e aí respondendo também a sua pergunta, porque nós não trabalhamos somente com dados do CadÚnico, nós trabalhamos com dados do SUAS, da segurança pública, a gente trabalha com diversas bases de dados secundários, né, e também produzimos uma série de dados primários, né, com a população em situação de rua, mas, assim, quando a gente cruza esses dados todos, hoje a estimativa que nós temos no país é de uma subnotificação quase, aproximadamente, de 30% da população em situação de rua no país ainda está fora do CadÚnico. Então, assim, é uma conquista de uma maneira geral. Nesse último governo agora, de 2023 para cá, essa porcentagem ela tem caído, porque durante a pandemia nós chegamos a ter municípios, né, com uma subnotificação de 50%, 60% de pessoas em situação de rua no CadÚnico, e hoje a gente percebe um esforço, né, para a inclusão das pessoas no cadastro, mas, obviamente, ainda sempre com muitas dificuldades, né? E aqui é interessante porque, muitas vezes, já no governo anterior era assim, muitas vezes se pensa a resolução, por exemplo, dessa situação a partir de investimentos tecnológicos, mas, muitas vezes, a população em situação de rua, ela tem negado também o acesso à internet, o acesso a tecnologias. Então, também essas soluções, muitas vezes pensadas, né, para a subnotificação, muitas vezes ela deixa de lado uma população que não tem acesso. Mas só para finalizar aqui, não estender muito,
assim, eu acho que uma questão também que é muito importante destacar, nós estamos falando de uma população que tem cor e raça, é uma população racializada, e eu acho que isso, Anthony, diz muito para o urbanismo, diz muito para as políticas públicas, diz muito para a nossa sociedade brasileira, né? Então, se pegarmos esses números que eu falei, 358.553, a cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil, 7 são negras. E nós não estamos aqui falando de uma coincidência ou uma simples correlação de variáveis, né? Então, na verdade, nós estamos falando de um projeto que, anterior, inclusive, à abolição da escravidão, né, em 1888, mas, né, assim, na época, o Abdias Nascimento ele já chamava atenção que parte significativa da população negra no nosso país simplesmente foi despejada nas ruas da cidade, sem acesso a terras, sem acesso à moradia, sem acesso a trabalho, sem acesso à educação, sem acesso a uma série de políticas públicas. Então, nós estamos falando de uma população majoritariamente negra, né? No caso, na Bahia, por exemplo, 93% da população em situação de rua na Bahia é composta por pessoas negras. Salvador, a sua capital, 95%. Mesmo os estados do sul do país, onde há uma concentração maior da população branca, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, na média geral da população, a cada 10 pessoas, uma ou duas são negras. Quando a gente fala da população em situação de rua, nesses 3 estados, a cada 10, 4 ou 5 são negras. Entende? Então, até nesses estados também a gente percebe essa questão. E só para finalizar, nós estamos falando de uma população majoritariamente do sexo masculino, né, 88%, mas isso não significa que as mulheres, né, eu acho que há uma invisibilização muito grande com relação às mulheres e principalmente com relação às violências e violações de direitos praticadas contra as mulheres, inclusive pelo Estado, né, por exemplo, a retirada da guarda, né, dos seus filhos. Nós estamos falando de uma população onde também 87% se encontra numa condição de pobreza ou extrema pobreza, né, o que é algo também muito, muito grave. E nós estamos, eu acho que é importante destacar, falando de uma população onde pouquíssimo investimento é feito na perspectiva da educação, né? Então, a cada 10 pessoas em situação de rua, 6 ou se encontram em condição de analfabetismo ou não terminaram o ensino fundamental. Então, nesse momento, por exemplo, do país, onde muito se fala, né, da diminuição da pobreza e do quase pleno emprego, isso a gente tem visto que não tem atingido a população em situação de rua, porque se criam postos de trabalho, mas as pessoas elas não têm a devida formação para ocupar esses postos de trabalho. Então, assim, no geral, eu acho que é isso. Não, excelente panorama, André. Agora, Van, conta pra gente como começou Mãos Invisíveis, por quê, né, e o que vocês fazem. Eu já li muito sobre, né, mas quero ouvir de ti toda a história. Vamos lá. Bem, primeiro, né, boa tarde. Obrigada também pelo convite, muito bom conhecer você, André, obrigada, Anthony, e todo mundo que está aí, já vi que tem um pessoal que eu conheço. Bem, eu sou Vanessa, sou autista, é o CID que eu falo, assim, né, para não falar os outros, eu já coloco o autismo na frente de tudo, e sou historiadora e mestre em políticas públicas, e estou tentando doutorado aí. Mas não venho da academia em absoluto, né? Pelo contrário, assim, não sei como que eu estou lá até o momento.
fiz trabalho voluntariado por muito tempo, e em 2017, cara, não é, sabe, evolução espiritual, uma vontade de fazer o bem, ou de descobrir esse universo, foi pelo simples fato de que eu queria, em 2018, fazer um Natal na rua. Não queria mais passar Natal com a família. Não quero mais, chega, vou passar com as pessoas em situação de rua, e o Natal a gente passa com pessoas que a gente conhece, né, que a gente gosta, enfim, que tem algum tipo de afinidade. Ou não, né, porque nas famílias, às vezes, não é bem assim. Mas, enfim, comecei a pesquisar sobre organizações que trabalhassem com essa população, e nenhuma me vestiu, assim. E eu só uso roupa confortável. E acho que é isso, né, para fazer um trabalho voluntário, precisa ser assim. No fim das contas, de tanto pesquisar, conheci o Movimento Nacional da População de Rua, o MNPR, e foi algo que mudou muito a minha perspectiva sobre a própria vida, assim, né? Porque são pessoas que têm ou estão em situação de rua ou estiveram em situação de rua. E aquilo abriu para mim um leque, assim, tanto de acesso à informação, de conhecer o decreto de 2009, as pesquisas, os livros que eu já tive acesso desde que eu fui procurar essas organizações para poder fazer trabalho voluntário. E esse mundo que se abriu diante de mim mudou muita coisa. Primeiro que eu decidi que eu queria fundar uma organização, porque eu queria que a organização fosse para além do assistencialismo, né? Tipo, atuar na emergência, né, para você ter como pretexto a criação de vínculo com essa população e entender as demandas, saber o que está acontecendo, mas incidir politicamente nos espaços de discussão sobre o tema, estudar, pesquisar, para poder propor políticas públicas e aprender sobre políticas públicas de superação da situação de rua. Então, o Mãos tem esse trabalho meio que paralelo, assim, a gente tem um café, que a gente chama de café pretexto, que a gente chama que é a porta de entrada, né, atrai, é legal, a galera gosta de ir lá, de ver que tem plantão psicológico, tem recreação infantil, tem música, tem não sei o quê, a gente faz uma série de atividades todos os domingos, já há 8 anos, todo domingo às 9 da manhã, no mesmo lugar, mesmo horário, com essa ideia de criação de vínculo mesmo, e aí a partir desse café pretexto, as outras coisas acontecem, então a gente está nos espaços de discussão, trabalhamos também com gestantes em situação de rua, André, essa retirada, né, dos bebês, já que a criança nasce, então não existe nenhuma possibilidade para essa mãe, a criança já nasce sob tutela do Estado e é literalmente, em alguns momentos, arrancado mesmo do colo dessa mãe e abrigado, né, em unidade de acolhimento, e que já parte para uma outra parada, que é a institucionalização de pessoas já desde que nascem, assim, e que tem muitas pessoas em situação de rua, que foram, né, para essas instituições já desde muito cedo, quando faz 18 anos, tchau, tudo de bom, e a pessoa, né, não tem muito o que fazer. Então, trabalhar com isso me trouxe outras perspectivas, e a ideia do Mãos, trabalhar com as grávidas, a gente está nos lugares de discussão, a gente atua na defesa do Housing First, né, como uma metodologia de superação da situação de rua, invertendo a lógica do que a gente tem hoje no Brasil, e na educação e conscientização da sociedade. Eu sempre falo que no café a gente não tem nada para aprender, ensinar para a rua. A gente aprende, né? Mas para os voluntários, sim. Então, o direito da escolha, né, o privilégio da escolha, de você poder escolher o que você vai comer, de servir produtos de qualidade, né, de não ser assim, tipo, tá com sede, toma água morna, né, que a gente escuta às vezes, inclusive. De poder oferecer esse afeto, dignidade, e de poder mostrar para os voluntários essa outra percepção, né, através do café, de cursos de formação, de rodas de conversa, de palestra, de cine debate, então, não só para os voluntários, mas para o terceiro setor, para as universidades, para escolas, a gente vai em escola fazer roda de conversa, bate-papo, e isso foi, assim, quando chegou em 2020, a gente começou em 2017, a pandemia veio e é isso, né, mudou completamente as nossas vidas, a gente foi para frente de atuação, servíamos 700 refeições por dia, nossa sede, que era com outras organizações, virou um centro de distribuição, e a gente foi para a rua, não tinha muito o que fazer, né, fomos para a rua, e essa galera não estava nem sabendo o que era, né, tipo, só todo mundo sumiu aqui, o prefeito fechou as torneiras públicas, chafarizes,
os banheiros, tudo, assim, foi tudo fechado, o hashtag Fica em Casa, e aí a gente atuou nisso e deu uma força, apesar de que a gente estava lá, né, na discussão sobre moradia, quando chega a pandemia, a gente fala, ai, por favor, gente, abre a torneira, a galera tá tomando água de poça, sabe? Regrediu, retrocedeu muito nas lutas que a gente tinha em relação a essa população. Mas foi importante, em certa medida, para poder pautar e trazer essa causa, né, para o debate. E, enfim, mudou, de fato, muito o perfil da população aqui em Curitiba, e eu acredito que isso deve ser um recorrente nos outros lugares do Brasil, da população em situação de rua, então, pessoas recém-chegadas, gente que não estava conseguindo pagar aluguel, foi para a rua, um monte, né, mudou bastante o perfil, e a gente foi acompanhando isso, trabalhando com Moradia Primeiro, aí sim, no projeto piloto Moradia Primeiro aqui de Curitiba, atuando eu como técnica de atendimento, e aí a gente ajudou e fez parte de um convênio para escrever o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro, que foi lançado em 2022, tentando pautar isso no Brasil todo, né, a metodologia no Brasil todo, e criamos em 2023, porque assim, veja, historiadora, aí você vai falar sobre a população em situação de rua, todo mundo é especialista, né? Todo mundo. Motorista do Uber, dono do açougue, a pessoa que está na fila na frente do mercado, todo mundo. Eu não vou falar com o André sobre direito, sobre psicologia, ou com você sobre arquitetura urbana, não vou, porque eu não sei, se eu vou falar besteira. Mas sobre a população em situação de rua, todo mundo sabe a solução, sabe como fazer, sabe por que está ali, todo mundo, né? Urbanismo é um pouquinho assim também, mas... É verdade. No direito também, né, André? Na psicologia, enfim. Todo mundo sabe. Vai lavar louça, fazer terapia, enfim. O senso comum é uma coisa muito séria, né? É fortíssimo, E aí, por conta disso, eu precisei, acho que até enquanto mulher, assim, entrar para a academia. Sempre tive a impressão de que a academia era tipo um castelo da Rapunzel, assim, a torre da Rapunzel lá em cima, e a gente estava lá embaixo. Eu pensei, cara, eu vou tentar, porque a gente precisa ter essa carteirada praticamente, assim, né? E aí, a gente entrou para fazer políticas públicas, eu e alguns colegas, inclusive do Mãos, e foi difícil, porque a academia não é feita para mães, mulheres, gente que trabalha, né, muito, assim, que não tem como focar apenas naquilo e não fazer janta para criança, enfim. Mas deu certo, terminei o mestrado, e aí quando você fala, não, eu sou mestre em políticas públicas, aí tipo, tá, então provavelmente você tem um pouco mais para falar do que eu. E aí em 2023, aproveitando isso, a gente criou um núcleo de pesquisa, prática, extensão, ensino, um monte de coisa, em Moradia Primeiro. Então, a gente tem esse núcleo de produção de conteúdo dentro da Federal, dentro do 4P, que é o projeto de pós-graduação, lá, o programa em políticas públicas, e a gente tenta apresentar isso no Congresso, levar essa pauta sobre a superação da situação de rua de uma forma um pouco mais ampla, assim, para ser divulgada. É tudo isso, né? Não sei se vocês já viram um meme do Deco, que só falta falar que canta numa banda de pagode. Não canta numa banda de pagode, é mais ou menos isso que a gente faz, assim. Não, muito legal. Obrigada. Agora, enfim, se quiserem fazer alguma pergunta para saber um pouco mais aí, estou à disposição. Então, uma dúvida que eu tenho como um leigo no assunto, né, é quem é a população em situação de rua, né? O André comentou alguns dados, né, que, enfim, majoritariamente negra, homens, mas a minha dúvida também é, assim, quais são os motivos que levam as pessoas a irem para a rua, né, assim, o quão heterogêneos são esses motivos, né? A gente tem aí a questão da moradia como algo muito relevante, mas lendo, né, sobre o assunto também vem situações de abandono familiar, transtorno psicológico, né, então, assim, Van, se tu puder falar um pouco sobre a tua experiência, teus estudos, né, como que essa população se apresenta, né? A minha fala sobre isso é um pouco polêmica,
porque é isso, né? Se a gente for falar, tem, né? Não, mas a minha ideia é trazer umas perguntas polêmicas aqui também, então acho que esse assunto não tem como não polemizar de o alguma assunto forma. já é polêmico, né? Porque desemprego, desilusão, rompimento de vínculos familiares, drogadição, alcoolismo, transtorno mental, enfim, são vários as causas, né, que levam a pessoa para a situação de rua, que é dito assim. Mas aí tá, de fato, se você for pensar bem, a gente está numa época que o desemprego está bem baixo, né? Vamos dizer que, nossa, 4 milhões de desempregados no Brasil. Quantos desses estão em situação de rua? Porque não tem a pesquisa feita com a população em situação de rua, né? Aí tá, drogadição. Eu tenho um número que deve estar atualizado, o André deve até saber mais sobre isso, da Fiocruz de 2017, vamos pegar o dado de 2017, tem atualizado. 811 mil pessoas no Brasil usaram crack em 2017. Não tinha nenhuma situação de rua, porque a pesquisa foi feita com domiciliado. Transtorno mental, ansiedade, o Brasil foi o país com o maior número de pessoas em ansiedade, não sei o quê. Tipo, então, veja, existem várias pessoas domiciliadas com uso abusivo de substância, rompimento de vínculo familiar, né? Quem não teve em algum momento da vida, o desemprego, a desilusão mesmo. Tudo isso podem ser ditas como camadas, mas, de fato, não é bem isso que leva uma pessoa para a rua. Porque eu passei por várias desestruturas na minha vida, quase todas elas, e eu não fui para a situação de rua. Eu não estive em situação de rua. Então, alguma coisa tem aí, né? Então, o que me diferencia de uma pessoa que está em situação de rua é que eu passei por todas essas desestruturas e continuei morando. Então, se a gente for para uma causa estrutural em relação a isso, e não para ficar falando, né, tipo, o desemprego, desilusão, que leva a pessoa para a rua, o que de fato, enfim, dá para colocar no peso aí, a gente vê se é isso mesmo, a gente pode falar sobre a falta de rede de apoio, a desestrutura familiar e econômica, e, enfim, a desigualdade social, e claro, né, tem as grandes exceções, né, as pessoas que, enfim, estão em situação de rua porque tiveram algum pós-traumático, um estresse pós-traumático, ou algum baque muito grande, abandono de família, sim, mas mesmo abandono de família, não tinha para onde ir, foi para a rua, porque tem muitas pessoas que são abandonadas e que continuam morando. Bem, é isso, assim, em algum momento essas pessoas perderam a capacidade ou o gerenciamento da moradia, e foram para a rua, né? Então, eu tenho essa base, assim. André, nas tuas pesquisas, assim, que tipo de teria alguma observação diferente do comentário da Van? Não, eu acho, Antônio, que a Van ela traz um ponto, eu acho muito, muito importante, sabe? Muito importante. Porque, de fato, ela tem razão, assim, todos os estudos, né, já realizados com a população em situação de rua e trazendo, né, questões relacionadas à ida para as ruas, vai apontar o que a Van destacou muito bem, né? Então, ausência, insuficiência ou precarização de moradia, ausência, insuficiência ou precarização de trabalho, conflitos familiares e comunitários, uso prejudicial de álcool e outras drogas e tal, né? A gente pode dizer também, se a gente pegar o decreto 7.053, né, de 2009, lá fala, né, que constitui-se, a população em situação de rua se constitui um grupo populacional heterogêneo. Aí a gente imediatamente se pergunta qual grupo populacional não é heterogêneo, né? Então, fala um grupo populacional heterogêneo que tem, assim, como elementos comuns, né, a extrema pobreza, né? Mas aí, mais uma vez, eu acho que assim, a questão trazida pela Van, eu acho que é muito interessante, porque
Tá, mas nem todas as pessoas que estão em extrema pobreza estão nas ruas, né? Aí também no decreto fala da questão dos conflitos familiares comunitários e fala da questão da moradia, mas da mesma maneira que a Van colocou muito bem, mas nem todas as pessoas que estão, por exemplo, né, em condições precárias de moradia, ou nem todas as pessoas que estão vivenciando conflitos familiares e comunitários, nem todas as pessoas, e a gente sabe muito bem, né, que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, estão nas ruas, né? Então, assim, eu concordo com a Van, e, mais uma vez, a gente volta para aquela questão inicial ou original, sabe? A ausência de dados, né, e de um diálogo mais próximo que, de fato, escute essas pessoas, né, que, de fato, amplifique as vozes e as existências, né, dessas pessoas, entendeu? Para, de fato, sabermos, né, assim, e termos mais acesso a essas condições, sabe? E aqui eu queria só destacar uma coisa, Antônio, se você me permite. Após a abolição da escravidão, em 1888, 13 de maio de 1888, é muito interessante que, em 1890, 2 anos após, nós tivemos a publicação de 2 documentos, de 2 normas, que dizem muito, ainda dizem muito, do que nós estamos falando. O primeiro documento, a primeira norma publicada, que eu gostaria de me referir, no início da nossa República, nós tivemos a publicação do Código de Processo Penal. E dentro do Código de Processo Penal, deu-se continuidade à criminalização da vadiagem no nosso país. Então, isso é muito importante destacar, porque, veja bem, aquelas pessoas majoritariamente negras que estavam nas ruas da cidade, sem acesso à terra, moradia, sem acesso a trabalho, sem acesso a políticas educacionais e tal, e que estavam nas ruas da cidade, elas foram criminalizadas, né? Foram criminalizadas e foram encarceradas. E também foram, eu acho que é importante também dizer, foram também estigmatizadas, patologizadas. E aí o encarceramento ela se deu não somente no sistema penitenciário, no sistema carcerário brasileiro, mas também se deu, né, nos hospitais, né, nas clínicas, nos manicômios. Essas pessoas elas também foram encarceradas, trancafiadas nesses lugares. E o segundo documento, e isso continua ainda hoje, agora com as comunidades terapêuticas, agora com os manicômios judiciários, que apesar de haver uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 487, né, que institui o antimanicomial para o judiciário, e determina o fechamento dos manicômios judiciários no nosso país, infelizmente, ainda hoje, os manicômios judiciários resistem e eles estão presentes no nosso país. Então, essa é uma primeira medida, uma primeira normativa que eu gostaria de dizer. A segunda normativa, que é também de 1890, mas que ela foi assinada, é um decreto, né, do então ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa, que determinou a incineração de todos os documentos oficiais relativos à escravidão, à escravização de corpos no nosso país. Esse decreto ele só foi devidamente cumprido em 13 de maio de 1891. Mas veja bem, ainda hoje nós estamos falando
da ausência, da insuficiência de dados, de uma insuficiência de olhares com relação a uma população. Mais uma vez, uma população majoritariamente negra. E aqui eu acho importante dizer isso. Entendeu? Assim, nós estamos falando de um projeto necropolítico muito bem estruturado por uma necroeconomia que movimenta muitos recursos relativos a esses corpos territórios ainda presentes nas nossas cidades, ainda presentes, né, nas nossas vidas. Né? Por mais que parte desse projeto necropolítico e necroeconômico não queira ou queira de determinada maneira. E aqui, só para finalizar, nós realizamos, né, o Polos, em parceria com diversas outras instituições aqui da UFMG, grupos de pesquisa, nós realizamos um estudo diagnóstico com crianças e adolescentes em Belo Horizonte, e quando a gente pega o recorte de crianças e adolescentes, jovens, de 0 a 21 anos, 90% desse público registrado nas bases oficiais, elas estão na faixa etária de 18, 19 e 20 anos. E aí a gente se perguntou, e a gente viu depois que essa é uma realidade presente em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e em todo o Brasil. E a gente se perguntou, mas aonde estavam essas pessoas antes de completarem 18 anos de idade? E aí eu acho que vai num ponto que Ivan muito bem destacou aqui. A maior parte dessas pessoas já estava encarcerada, já estava institucionalizada, seja em abrigos, seja em albergues ou no sistema socioeducativo, nas nossas cidades. Então, a política, mais uma vez, de invisibilização, a política de silenciamento, a política de estigmatização, criminalização, patologização, encarceramento e eliminação desses corpos, infelizmente, ainda está em curso no nosso país. Não, um depoimento importante, André, obrigado. Chegando, enfim, a gente vai estender um pouco o episódio, talvez, mas sim. Vamos lá. Tem alguns assuntos que eu queria cobrir ainda. Você falou sobre moradia primeiro, né, ou housing first. Então, falando um pouco sobre soluções, né, ou como endereçar essa situação, também é uma política que, assim, eu como leigo vou pesquisando e parece que tudo que eu leio me leva para o moradia primeiro, né? E teve até um livro que foi publicado alguns anos atrás nos Estados Unidos, que se chama justamente Homelessness is a Housing Problem, né? Ele faz uma correlação de dados com a falta de acessibilidade à moradia com a população de rua nos Estados Unidos e encontra essas correlações muito fortes, né? Então, assim, eu acho que vale explicar para o ouvinte, né, o que é o moradia primeiro e por que você defende, né, esse caminho. Vamos lá. Primeiro que eu acho importante falar o que significa moradia, né, no Brasil. Assim. A moradia, primeiro, é um merecimento, né, é algo que você ou herda ou conquista, né? Porque não tem muito o que você possa fazer. Eu, por exemplo, pago aluguel. Eu não queria ter propriedade privada também, sabe? Mas se eu tivesse meu direito à moradia garantido, estava de boa. E hoje o sistema que a gente tem, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, de equipamentos de atendimento para essa população, funciona num estilo de escada, me chama de etapismo. Então, quanto mais ferrada, desculpa, eu não falei palavrão, Antônio, porque às vezes eu não me seguro e saio sem querer. Assim. Quanto mais ferrada a pessoa tiver, pior o serviço que ela vai ter. Então, ela vai lá para casa de passagem, os pertences dela vão ser colocados dentro de um saco de lixo de, sei lá, 200 litros, com o nome numa fita crepe, né? Vai entrar 2 minutos de banho frio numa metade de uma toalha com um toco de sabonete com piolho e muquirana na parede.
com a guarda municipal no meio do equipamento, olhando bravo para todo mundo. Para dormir, sei lá, aqui tem um dos equipamentos que tem 120 camas no mesmo pavilhão. Assim, aí você vai dormir com 120 homens diferentes entre si, né? Então, sei lá, pode falar dormindo, o outro pode levantar, sonâmbulo, enfim, roncar, tossir, né? E aí você ganha lá uma sopa, um café, um pão com mortadela, alguma coisa assim, e num determinado horário você apaga a luz e você durma. No dia seguinte você tem que sair cedo, até às 7 da manhã, em alguns equipamentos aqui em Curitiba, para tentar a vida, assim, tiver nevando, chovendo, frio, whatever, você tem que sair. Então, a situação de rua e esse tipo de equipamento, né, ele vai fazendo com que isso vire uma porta giratória, que a gente chama em políticas públicas, né? Então, você entra e você vai começando a subir a escadinha, vai começando a ter acesso a alguns equipamentos melhores, né? Conforme você fica abstêmio, submisso, obedientezinho, cheiroso e tal, aí você vai. Aí acontece alguma coisa, sei lá, você ficou sabendo que a tua mãe faleceu. Aí, cara, recai, vai lá, tomou um corote, aconteceu alguma coisa. Aí você vem aqui para baixo de volta. E aí você continua essa escada de novo. E essa escada não chega em lugar nenhum, porque a gente não tem programa de superação da situação de rua no Brasil. A gente tem lá um máximo que a gente chega, sei lá, uma república, que alguns lugares têm, em outros não. Não existe esse foco, sabe? Tipo, em Curitiba, 350 pessoas superaram a situação de rua em 2024. Não tem isso, né? Não é um dado que é discutido. Mas aí, quando você... Então, a gente gasta aqui em Curitiba de 5 a 8 mil reais por mês com cada pessoa em situação de rua. Levando em consideração que a pessoa acessa a mesa solidária para almoçar, acessa o centro pop, acessa a casa de passagem, tem que fazer identidade, acessa mais serviços de emergência, tem abordagem, tem água não potável para lavar os espaços públicos onde essa pessoa faz xixi, não tem banheiro público, enfim, né? Então, é caro manter. E é muito mais barato você inverter essa lógica e você entender que, olha só que interessante, aí você coloca a pessoa dentro de uma casa e ela vai ter o suporte para poder fazer as suas coisas. Tipo, o Moradia Primeiro, o Housing First, a metodologia, não é para só todo mundo, 4 mil pessoas aqui em Curitiba. Não é isso, é para um perfil específico da população. A Gabriela Lota, é uma autora que fala sobre políticas públicas, ela sempre diz que problemas complexos precisam de soluções complexas, né? Então, para a população em situação de rua, é necessário um arcabouço, uma engrenagem com várias possibilidades para perfis diferentes da população, para que elas tenham essa chance da superação da situação de rua. Então, aluguel social, sei lá, o Anthony, acabou de chegar em situação de rua, deu um BO lá, foi para a situação de rua. Com um cadastramento e com acesso direto para o aluguel social, em 3, 4 meses você está voando já de volta e foi. Mas você tem um lugar para você poder fazer a barba, tomar um banho, tomar uma água gelada quando você quer, sentar num lugar que não seja um meio-fio, ou um banco de praça, ou uma escada de algum lugar. É um lugar de refúgio, o lar é isso, né? A moradia é isso. E hoje, no Brasil, vale muito mais, um comprovante de residência do que a sua carteira de identidade, por exemplo. Não consegue emprego se você não tiver comprovante de residência, não consegue fazer matrícula em nenhum curso, você não consegue nada, você precisa. Não, mas é só trabalhar, isso aí tá lá na rua porque quer. Poxa, sério? Porque você não consegue, como que você vai conseguir um emprego? Não, vamos dar acesso ao trabalho. Que legal. Aí a moradia vem depois. Aí a pessoa vai trabalhar em situação de rua, vai dormir embaixo de uma marquise, vai acordar às 6 da manhã, não tem onde fazer a barba, não tem onde lavar o rosto, tirar a ramela. E aí vai trabalhar como? Quantos dias que isso vai se perdurar? Que empresário que vai dar trabalho para uma pessoa nessa situação? E aí os trabalhos que são oferecidos são extremamente precarizados, são praticamente análogos à escravidão. É uma coisa bizarra, tipo, R$35 para ficar carregando pedra num negócio, ou para fazer os pilares de um show. Isso acontece muito, né? Lollapalooza, esses festivais que tem em alguns lugares do Brasil, utilizam dessa mão de obra, e aí, tipo, mano, que não tá ali, ele precisa daquilo para viver, né? Então, para sobreviver. E aí o Moradia Primeiro vem e inverte essa lógica.
para esse perfil que não acessa os espaços de equipamento, que está cronificado em situação de rua, há mais de 5 anos em situação de rua, pessoas com uso problemático de substâncias, pessoas com transtorno mental, com dificuldade, idosos, mulheres grávidas, por exemplo, para garantir que ela fique com seu filho, é para esse perfil, que é a moradia com suporte, para pessoa que sozinha ela não vai conseguir. Você pode colocar num aluguel social que ela não vai conseguir. E aí, o Housing First vai, a pessoa escolhe onde ela quer morar, onde ela se adapta melhor. Você aluga uma casa, envolve a iniciativa privada, por exemplo, nisso. A pessoa está lá, dentro da casa. A partir da casa, ela está segura, ela tem a chave, ela pode entrar e sair a hora que ela quiser, ela pode fazer xixi a hora que ela quiser, né, no banheiro, tomar uma água, enfim. As políticas públicas começam a ser acessadas a partir dali. Tipo, a moradia como basilar para que as outras políticas públicas sejam acessadas. O UBS, CAPES, sei lá, CREAS, qualquer coisa, Armazém da Família, ir para a escola, ir procurar um trabalho, ir para o Cine, ir para o liceu de ofício que tem aqui, com cursos e tal, mas a partir da moradia. E aí a pessoa que é a técnica de referência, que é, né, treinada no assunto, na metodologia, ela vai conversar, então, tipo, aí, vamos lá, o que você acha que você quer agora, né? Vamos lá. Eu queria trabalhar com carteira assinada, um morador, que eu era a técnica. Tá, mas vamos dar uma olhada no teu currículo. Só tenho o fundamental. Então, vamos melhorar isso aqui, para daí você conseguir carteira assinada? Aí ele terminou o fundamental online, era na época da pandemia, se apaixonou por matemática, terminou o ensino médio, conseguiu um emprego na MRV, construtora, e, tipo, se deu super bem, assim, com 90% de problema auditivo e com um problema muito, muito, muito grave de alcoolismo, muito. Recaiu algumas vezes, teve alguns problemas, mas sempre a gente esteve ali com suporte e com essa garantia de que, mesmo apesar das recaídas e das coisas que estavam acontecendo, ele não ia perder a moradia dele. E isso fez uma diferença enorme. Então, moradia primeiro é essa metodologia que precisa estar linkada com outras soluções para essa população. É isso. Não, muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha ouvido uma explicação assim tão compreensiva, né? Até porque é bem isso que tu falou, né? Assim, a gente tem pessoas com perfis diferentes, né? E eu achei interessante esse insight de, olha, né? É uma solução que funciona para tais perfis de pessoas, com suporte, né? Com assistência. E, enfim, foi muito interessante entender essa perspectiva. E eu acho que muitos dos ouvintes estão ouvindo essa conversa, enfim, provavelmente vão dar uma pesquisada sobre a moradia primeiro na sequência, mas eu conversando assim com algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas querem fazer algo, né, assim, ou é uma situação que incomoda elas no dia a dia, né, assim, a gente circula pela cidade, a gente passa por pessoas nessa situação com frequência, né, e, enfim, o que vocês sugerem, né, o que o cidadão, o que o ouvinte pode fazer, né, acho que, enfim, é uma pergunta que talvez passe pela cabeça de muita gente. Não sei, para ambos, né, tanto o André como a Van. Eu vou pegar aqui rapidão, tá, André? Prometo que é rápido. Bem, primeiro que eu entendo que o acesso a dados, né, é muito importante, assim, a gente poder tirar um pouco dessa parada que a gente vem construída, né, que é do senso comum, e olhar para essa situação, não olhando a pessoa em situação de rua como culpada, né, como algo, tipo, meu Deus, abjeto, meio, sabe, como se fosse um outro nível, um outro tipo de ser humano, ou nem ser humano, né, uma parada, é um negócio que está abaixo da dignidade, que, como bem falou o André, vem lá de trás de uma herança que a gente tem estrutural no Brasil, né, e olhar para isso dessa forma, entender que, tipo, mano, ninguém prefere dormir embaixo de uma marquise com menos 1 grau. Ninguém gosta de ficar comendo sopa ou moela crua, ou que tem uma organização que serve sopa de macarrão com feijão numa garrafa PET de Coca-Cola. Assim. Aqui em Porto Alegre, eu vejo nos melhores bairros da cidade o pessoal pegando comida do lixo, né? Enfim, Sim, tipo, ninguém quer, ninguém gosta de tomar água morna.
Ninguém gosta, não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Ah, porque não gostam de cumprir regra. Mano, a galera não tem ideia, assim, do que são as regras, né, da rua, ou que você tem que ficar o dia inteiro em fila para você conseguir dormir num abrigo, numa outra noite, enfim. Eu acho que isso é importante, assim, e da gente olhar para outra situação. Por exemplo, eu não gosto também de xixi e cocô na frente do comércio. Acho horrível. Nossa, complicado. Mas, na verdade, não tem banheiro público disponível. Depois das 7 da noite, pelo menos aqui em Curitiba, não tem como. Tem 3 banheiros centrais aqui, a gente tem mais de 1.600 pessoas só no centro de Curitiba, em situação de rua, e aí tem os banheiros, mas eles fecham às 7 da noite. E aí uma mulher em situação de rua vai fazer como? Aonde que ela vai ela vai num canto escuro se esconder para fazer um xixi? Essas mulheres não dormem nem deitadas. A maioria delas dorme com um joelho, a cabeça no joelho, para não serem violentadas, enfim. Então, entender e tentar olhar por esse prisma é importante. É importante desmistificar, então, isso e atuar de várias formas. A gente pode cobrar os nossos representantes, a gente pode participar do voluntariado, né? A gente pode entender que a caridade, ela é uma parada que ela é vertical, né? Então, eu sou uma pessoa muito boa ajudando quem não deu certo. E quando a gente olha dessa forma horizontal, entendendo que a única diferença entre eu e uma pessoa que está em situação de rua é, de fato, uma falta de moradia, você tem uma outra percepção, sabe? Então, eu acho que se envolver, entender que é um problema nosso também, é muito importante, sabe? Porque senão a gente coloca esse problema distante, porque faz com que a gente assuma essa culpa, e ninguém quer assumir essa culpa, enquanto sociedade, e aí é melhor, então, ou ignorar, ou querer que morra, ou querer que não exista mais, tipo, ou exista mais longe de mim, vai para a comunidade terapêutica, vai ser encarcerado em algum lugar, mas para eu não ver. Quando eu vejo, me incomoda. E aí eu acho que mudar isso é importante. André, se tiver algum comentário também sobre isso? Não, eu acho importante, sabe, Anthony, a sua pergunta, a sua provocação e todas as questões, né, trazidas pela Van, eu acho que são muito, muito importantes, né? Eu acho que ela, agora, sim, né, ela destaca no final uma questão que é uma questão que a gente tem ouvido muito, né, no diálogo, desde sempre, com a população em situação de rua, e acho que ela destaca o que assim, várias coisas muito importantes, mas eu vou salientar uma aqui. Primeiro, o movimento, aqui eu estou lembrando, por exemplo, de Vanilson, né, que é uma das lideranças do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Estou lembrando aqui de Sueli, né, estou lembrando aqui de Leonildo, né, estou lembrando aqui, no caso, Sueli, liderança da população em situação de rua na Bahia, Leonildo, liderança da população em situação de rua no Paraná, né, Samuel, liderança da população em situação de rua em Minas Gerais, Alessandra, liderança também da população em situação de rua em Minas Gerais, e tantas outras pessoas, né? Assim, eu estou aqui lembrando uma questão que eles destacam muito, que a população em situação de rua não é um problema. O problema é não ter políticas públicas estruturantes. O problema é ainda vivenciarmos uma violência estrutural como o racismo, né? Então, o racismo ele não é um problema da população negra. O racismo ele é um problema da branquitude que, obviamente, criou o racismo para oprimir, para explorar, né, corpos, territórios específicos. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é muito, muito importante, que muito se fala, né, o problema da população em situação de rua. Não, o problema, entendeu? O problema é nosso. O problema é nosso, o problema não são eles, né? O problema é um problema nosso, é um problema estrutural, né, da nossa sociedade. Então, essa é uma questão que eu acho importante. E, nesse sentido, para além das questões
digamos assim, diárias, emergenciais e tal, eu acho que a Van toca num ponto, nós precisamos nos organizar enquanto sociedade, cobrar mais de maneira articulada a implantação dessas políticas públicas. E uma coisa que nós temos no Observatório destacado muito, muito, muito. Nós precisamos incluir a população em situação de rua, enquanto uma população majoritariamente negra, em um debate que nunca foi, digamos assim, que agora tem sido, quem tem avançado no nosso país, que é um debate, Antony, Ivan, acerca da reparação. Nós precisamos discutir, enquanto projeto de país, a necessidade de uma reparação histórica por séculos de violências e violações de direitos que ainda hoje, né, produzem marcas profundas em determinados corpos, em determinadas pessoas, em determinadas existências na nossa sociedade, que é a população negra, a população indígena, né, a população que, historicamente, assim, teve os seus corpos explorados, os seus corpos silenciados, invisibilizados, né, encarcerados digamos assim, pelo sistema, né, dominante no nosso país. Então, assim, e eu acho que esse é uma questão aqui que eu queria deixar no final, sabe, Antony? Esse problema, ele é nosso, entende? Nós é que temos que nos organizar para, entre aspas, resolver esse problema. Qual o problema? A falta de políticas públicas para populações vulnerabilizadas no nosso país. E, para finalizar, eu acho que é muito, muito, muito importante falar isso para as ouvintes e os ouvintes do Caos Planejado. Em julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão liminar reconhecendo, a partir de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, a ADPF 976, reconhecendo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em julho de 2023 que nós vivemos no Brasil um estado de coisas inconstitucional com a população em situação de rua. Ou seja, a nossa Constituição Federal de 1988, que deveria estar sendo cumprida com a população em situação de rua, ela não está sendo devidamente cumprida. Pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos governos municipais, né, pelas prefeituras e por toda a sociedade brasileira. E, mais uma vez, esse problema, ele é um problema nosso. Ele não é um problema, né, das pessoas, entre aspas, vulnerabilizadas né, que sofrem por essa falta, essa ausência ou insuficiência de políticas públicas. Sem dúvida, sem dúvida. Importante colocação, André. Muito importante. Pessoal, para finalizar, eu tenho uma pergunta polêmica. Não sei se vocês conhecem o escritor Antônio Prata. Ele é um colunista da Folha, ele foi finalista do Jabuti, é um escritor talentoso, né? Ele, pelo menos nos textos dele, né, se auto-intitula de viés progressista. E recentemente ele escreveu uma coluna que, assim, deu uma certa repercussão, né? Não sei, vocês devem ter lido a respeito, né? Que o título da coluna era Pessoa em Situação de Mendigo. E por ser um profissional que trabalha com língua, né? O texto era basicamente uma crítica à terminologia, né? Assim, o subtítulo do artigo dele é qualquer corrupção linguística para maquiar sua condição serve só para amenizar a nossa culpa, né?
E o texto fazia uma provocação em relação ao termo pessoa em situação de rua, né? Como se fosse algo transitório, não fala sobre a gravidade da situação, e na opinião dele, né, reduziria, digamos assim, o tamanho do problema. E eu li aquele texto e eu, assim, olha, assim, não sei, deu uma balançada, né? Deu uma balançada ali na minha percepção. E eu queria aproveitar esse momento para ouvir vocês, né? Qual foi a opinião de vocês ao ler esse texto, né? Imagino que devam ter lido, porque eu acho que se tornou algo, eu diria, adequado usar o termo população em situação de rua, né? Já faz algum tempo, e foi a primeira vez que eu vi alguém assim questionar isso, né? Então, enfim, qual a opinião de vocês? Bem, na época, assim, o artigo ele gerou de fato uma série de discussões. Eu fiquei me perguntando na época o quanto de conhecimento, né, o autor, eu gosto muito, né, dos textos do Antônio Prata e tal, de uma maneira geral, mas eu fiquei me perguntando assim, o quanto o autor ele tinha conhecimento sobre o histórico, né, o histórico de luta, o histórico né, de luta mesmo, da população em situação de rua. E é muito interessante, assim, durante a pandemia, com muito receio, né, que a população em situação de rua, como eu já comentei aqui, fosse ainda mais invisibilizada e, né, e sofresse uma série de violências e violações de direitos. Nós resolvemos, numa parceria na época aqui com a Rede Minas, a rede do governo do Estado, né, com a TV Minas e a Rede Minas, na época nós produzimos vários vídeos que seriam exibidos, como é uma TV pública que não tem comerciais, entendeu? Nós produzimos vários vídeos com a população em situação de rua, e eu acho que isso é importante, com a população em situação de rua, vídeos curtos de 40 segundos e tal, para serem exibidos no meio da programação, sempre chamando a atenção para alguma questão. Primeiro, e o observatório só trabalha assim, todos os nossos trabalhos, tudo que a gente faz, né, é com a população em situação de rua, sabe? É muito interessante, porque não é um observatório de políticas públicas ou não é um observatório de políticas públicas sobre a população em situação de rua, mas é um observatório de políticas públicas com a população em situação de rua, porque faz parte da nossa metodologia, do nosso trabalho, esse diálogo constante e essa atuação coletiva, essa atuação compartilhada. E, na época, a gente fez vários vídeos, sabe, Antônio, Ivan, e publicamos, e isso, assim, foram mais de um ano circulando, sabe, na programação da TV, da rede, também com acesso no YouTube e tal. E, na época, tudo que nós fizemos foi com a população em situação de rua, inclusive o nome, porque os episódios, os vídeos, eles eram narrados por pessoas em situação de rua ou com trajetória de vida nas ruas, entende? Pessoas que talvez não estivessem mais em situação de rua, mas tivessem uma trajetória de vida nas ruas e tal. E, na ocasião, nós perguntamos para essas pessoas, sabe, Antônio? Sabe, Ivan? Nós perguntamos, porque não cabia no vídeo, ficaria grande
pessoa em situação de rua. E a gente perguntou entendeu, para a pessoa, assim, como que vocês gostaram? Assim, o pessoal da TV levou a questão, olha, não cabe, pessoa em situação de rua fica muito grande e tal. E como que vocês querem que apareça? E eles escolheram povo da rua. Eles escolheram povo da rua. Olha só. Entendeu? O povo da rua. Eles escolheram. Inclusive, a pastoral tem músicas, sabe? Ou leva eu, povo da rua. Né? Então, assim, eles escolheram o povo da rua, mas porque condiz e está relacionado com a luta, com a trajetória de luta do movimento. Então, quando eu li, sabe, o texto, eu fiquei me perguntando isso e fiquei curioso para perguntar para o Antônio Prata. Falou, cara, será que ele já sentou e conversou com a população em situação de rua e com o movimento da população em situação de rua para ouvir a sua opinião, para ouvir as suas histórias, para ouvir as suas trajetórias de luta e para perguntar para eles como que vocês gostariam, entendeu, de serem referidos, né? Como que vocês gostariam? E se eles, cara, se eles disserem pessoa em situação de rua, é pessoa em situação de rua. Se eles disserem povo da rua, é povo da rua, né? Então, eu acho que esse respeito, eu acho que isso é muito importante, sabe, Antony, Ivan, só para finalizar, a população em situação de rua, e esse não é um lema só da população em situação de rua. Quando eles dizem nada sem nós, por nós, sobre nós, eu acho que isso é muito importante. Se você quiser, se você vai falar, né, da população em situação de rua, se você vai propor políticas públicas, né, de população em situação de rua, se você vai ter um projeto com a população em situação de rua, a Van, hoje aqui, falou muito bem. Assim, a primeira medida dela foi estar com as pessoas. Então, assim, pergunte, né, assim, antes de escrever algo, pensar um projeto, elaborar uma política, entendeu? Dialogue com essas pessoas, respeite, valorize e fortaleça a centralidade, a autonomia e o protagonismo dessa luta. Perfeito. Perfeito. Muito bem colocado. Obrigado, André. Posso falar rapidinho? Claro, claro. Concordo total, né, com o André, sim, inclusive os nomes que você citou, eu só não conheço a Alessandra. O resto do pessoal do movimento eu conheço todos, e, meu Deus, que saudade de ver essas pessoas, assim. Bem, sobre o texto, eu confesso que eu não consegui nem ler todo, assim, porque é isso, assim, me dá uma agonia mesmo, assim, uma gastura, sabe? Porque, veja, primeiro que uma terminologia é importante, né? Para você procurar trabalho sobre isso, para você ir atrás disso. Concordo que falar população em situação de rua acaba amenizando a parada para uma situação que parece que vai ser provisória, mas a gente tem no Brasil um número grande de pessoas que são cronificadas, né, que a gente não sabe quantos, mas que estão cronificadas. Mas ok, de fato, tipo, Estados Unidos é homeless, né, sei lá, em espanhol é o sem lugar, então, em francês também é um termo assim, que é tipo sem casa, mas, e é isso, assim, devia ser, né, assim, aqui também. Não é. Qual que é a alternativa para pessoa em situação de rua? A gente vai falar sobre mendigo, né, que aí o André também estava trazendo lá atrás, sobre esses códigos penais, né, e essas coisas, e a mendicância foi também criminalizada. Quando a gente fala sobre mendicância, eu sou disléxica. A alternativa é terrível. Então, você vai usar o quê? Você vai usar morador de rua, aí tem pessoa, como é que fala? Pessoa em situação de calçada, as pessoas usam, né? Você vai ver artigo, está escrito morador em situação de rua, morador em situação de calçada. Mano, tem uns termos que as pessoas vão inventando e que acabam confundindo mais. Com certeza. Então, a terminologia ela é importante. Não vamos usar mendigo, gente. Não vamos usar morador de rua, não pedinte, sabe? Porque a gente tem um perfil dessa população, a gente precisa respeitar isso. Então, assim,
é como o André disse, assim, o Antônio Prata foi bem infeliz, assim, né? Porque é só dar um Google, agora a gente tem o chat GPT, tem humanos, assim, vai lá e pergunta. Faz uma pergunta, dá uma lida em alguma coisa, põe algum vídeo no YouTube, a gente tem mais acesso e tem mais material disponível hoje sobre isso. A gente tem portais, né, sobre artigos e tal. Dá para dar uma lida, ainda mais quando você... Eu acho que digamos assim, acho que a alternativa, digamos assim, a alternativa proposta, né, foi bastante infeliz. O que me chamou a atenção é justamente será que a terminologia escolhida, né, acho que esse foi o ponto, digamos assim, né, será que a terminologia escolhida coloca o problema, né, o nosso problema, como o André disse, né, na grandeza que ele deveria ter. Mas, enfim, é um debate meio infrutífero, né, a essa altura do campeonato. Enfim, acho que achei excelente a conversa com vocês e confesso que, assim, adorei a transparência, a franqueza, né, para essa conversa que eu acho que, como a gente comentou, gera muita polêmica, né, e gera muitos desentendimentos, gera muitas convicções, né, como a Van colocou, né, as pessoas têm muitas convicções a respeito disso, né, eu tento entrar para esse debate como alguém com pouquíssimas convicções, né, eu estou realmente tentando aprender, né, espero que isso tenha ficado claro nas minhas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas de apoiadores aqui no chat sobre moradia primeiro. Eu devo fazer um outro episódio só sobre moradia primeiro, para reforçar né, essa política, falar um pouco mais sobre isso. E a gente tem uma pergunta aqui antes de fechar do Percival, que perguntou quanto tempo as pessoas passam nas ruas, né, durante suas vidas, né? Imagino que seja um leque gigante, né, digamos assim, de casos, né? Mas, enfim, não sei se tem alguma forma adequada de responder isso. E aí, enfim, vocês já podem, eu acho que já seria adequado vocês fazerem as considerações finais de vocês, né, e comentarem, assim, eu deixo esse espaço no final para vocês comentarem algum assunto que não tenha sido coberto, né, no episódio que vocês possam achar relevantes para o debate. Vamos falar aqui agora. Bem, de novo, obrigada, né? Sobre o tempo que a pessoa fica na rua, de fato, isso é muito relativo e varia demais. A gente percebe, então, o pessoal que está chegando agora na rua e que daqui a pouco some e aí aparece agradecendo por algum trabalho que a gente fez e que já conseguiu superar. Isso depende muito do perfil. Mas eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que estão há mais de 25 anos em situação de rua. Né? Ou alguns, inclusive, já faleceram sem morar, tipo, mulheres que estão há muito tempo, que estão cronificadas, principalmente as que perdem os seus filhos para o Estado, enfim, é como se elas estivessem num momento, né, ficam em outra realidade e acabam, né, criando essa casca e ficando em situação de rua por mais tempo. E eu sempre falo que a pessoa em situação de rua, rapidão falar sobre isso, ela vive numa outra frequência mental, né, uma parada que a gente fala muito e que as pessoas ficam às vezes até, tipo, ai, caramba, não tinha pensado nesse viés, né? A gente tem uma parada que chama segurança ontológica, que é a previsibilidade, né? Eu sei que a gente vai terminar daqui a pouco, minha filha vai chegar da escola, eu vou fazer panqueca, porque ela agora tá numa de panqueca doce, e depois a gente vai jantar e vai dormir. Tem essa previsibilidade das coisas. Pode ser que aconteça, pode ser que, sei lá, entre um helicóptero aqui, dê um acidente enorme, que aconteça alguma coisa bem absurda. Mas eu não tô preocupada com isso. A população em situação de rua precisa estar preocupada com tudo o tempo todo. É como se a gente estivesse dirigindo um carro e ele, a qualquer momento, vai dar um acidente, assim, qualquer momento. Então, você tem que ficar... Você não sabe, vai passar um desafeto, vai passar uma pessoa de noite que está a fim de jogar uma gasolina em alguém, se a guarda municipal vai bater, se a polícia militar vai bater, se vai ter comida ou não, que comida que vai ser, se vai estar estragada, se vai passar rato comendo as coisas. Você não sabe o que vai acontecer. Então, você está o tempo todo atento a tudo.
E conforme o tempo vai passando, tipo, você fica um dia em situação de rua, fica 2, fica 5, fica 10, um mês, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a forma de você ver as coisas, né, de você, o teu corpo e o teu funcionamento acaba mudando, assim, né, isso acontece. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente entender, sabe, como que isso funciona e como essas pessoas que já estão há mais tempo na rua também funcionam. É uma parada que eu pesquisei sobre isso no mestrado, e que a segurança ontológica é muito doido, porque também tem relação com o próprio racismo, assim. Eu ando na rua, não preciso me preocupar se a polícia vai me parar para dar uma geral. Quando eu entro no mercado, não preciso me preocupar se alguém vai estar me seguindo achando que eu peguei alguma coisa. Se eu esqueço alguma coisa na minha mão e vou andando sem querer até o caixa, também não preciso me preocupar, né? Então, essa parada da segurança ontológica é um fator decisivo para a gente entender várias coisas. Era isso que eu queria falar. Queria agradecer, não sei se eu fiquei sem falar alguma coisa que você tinha comentado, mas me coloco à disposição, Anthony. Muito prazer em te conhecer. Um abraço para todo mundo que está no chat. Não sei se respondi direito a pergunta do Percival, mas obrigada aí pelas perguntas. Quando for para falar sobre habitação, moradia primeiro, superação da situação de rua, está à disposição. E, André, muito bom conversar com você. Obrigada, e vocês ensinam muito para a gente. Eu uso os dados, sempre que saiu, eu fiz o post, sempre. Obrigada por isso e pelo trabalho de vocês aí também. Obrigado, Van. Muito bom te ouvir também. Obrigado, Anthony, e toda a equipe, né, pelo convite, pela acolhida. Eu acho que, de fato, né, Anthony, assim, são muitos assuntos, são muitas questões, mas eu não podia, assim, né, me despedir aqui de vocês, dos ouvintes, sem destacar duas questões que eu acho que são muito, muito, muito importantes. A gente está na véspera aí, né, na véspera da COP30, né, e muito, muito pouco falamos sobre mudanças climáticas, população em situação de rua e refugiados urbanos, né, que dentre esses termos que muito, né, tem se utilizado, o termo de refugiados urbanos é um termo que tem sido muito utilizado, né, e eu acho que é muito, muito importante. Nós já enviamos, assim, inúmeros documentos, sabe, para as instituições responsáveis. Eu acho que é importante destacar que, por exemplo, o Pará, né, e mais especificamente Belém, né, assim, sediarão a COP30, o Pará, assim, e no final de 2000, assim, somente em 2 anos, o Pará, a população em situação de rua no Pará saltou de 1.410 pessoas em situação de rua para 3.178. E mais grave ainda é a situação de Belém. Belém, em 2022, nós tínhamos 474 pessoas em situação de rua, em 2022. Nesse processo, né, de preparação para a COP30, no final de 2024, Belém registrou de 474 para 1.474 pessoas em situação de rua, e o dado que nós temos de agora, outubro de 2025, é de 2.195 pessoas em situação de rua. Então, somente durante o período de preparação da COP30, Belém saltou de 474 pessoas em situação de rua para o número atual de 2.195 pessoas em situação de rua, sabe? Então, eu acho que é de fundamental importância. Nós tivemos uma atuação muito forte no Rio Grande do Sul, né? Não somente em Porto Alegre, mas Porto Alegre também, mas no Rio Grande do Sul, com a coleta, a análise
e a definição estratégica e coletiva de dados, né, de informações, justamente para atendimento, para a elaboração de um melhor plano de atenção e de cuidados a essas pessoas vulnerabilizadas, a esses refugiados, né, de todas essas situações ambientais criadas, situações climáticas, mas eu acho que a gente precisa discutir, né, o tema de uma maneira mais aprofundada. Eu acho que a gente precisa, porque provavelmente vivenciaremos outras situações assim, infelizmente, não tão a longo prazo, né? Então, eu queria só destacar isso para finalizar, e mais uma vez, destacando que, dentre esses refugiados ambientais, nós temos mais a predominância do que a gente chama também do refugiado ambiental com a questão do racismo ambiental. Então, essas pessoas que também são mais vulnerabilizadas e se encontram mais nessa condição de refúgio ambiental são aquelas pessoas que também já vêm de um histórico de vulnerabilizações por conta desse racismo ambiental. Mas, mais uma vez, agradecer a Anthony, Van e todas, né, as pessoas aqui do Caos Planejado, ouvintes, apoiadoras, apoiadores. Um prazer estar aqui com vocês. Não, André, Van, obrigado mais uma vez. Desculpa por ter passado um pouco o horário. Realmente os assuntos são infinitos, né? Principalmente quando, pelo menos eu, como apresentador, aqui tenho tanto a aprender com vocês. Então, perguntas não faltam. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente consiga manter o contato sobre esse assunto. A gente quer continuar publicando sobre esse tema, né, sobre moradia primeiro, divulgando os dados, né? Então essa proximidade é importante para a gente cumprir o nosso papel aqui, né, de difusão de conteúdo relevante. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, né, cada um na sua expertise, e, enfim, nos vemos numa próxima. Obrigada, gente. Abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Nesse podcast, conversamos com André Luiz Freitas Dias e com Vanessa Lima. Esse podcast vai ao ar com a ajuda de 2 apoiadores institucionais. OSPA, um ecossistema de desenvolvimento urbano e imobiliário que simplifica o desenvolvimento das cidades. Acesse www.ospa.com.br. E também, Aparecido e Cavalho Pinto Advogados, escritório especializado em direito urbanístico, viabilizando projetos que transformam cidades. Visite acp.adv.br.